Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, dando prosseguimento às palestras virtuais do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje estudaremos o tema Espíritos apegados a bens materiais. O nosso propósito nesse estudo é refletir sobre a situação daqueles irmãos nossos que passaram pela existência física, focalizados a bem apenas no acúmulo de bens materiais, que passaram toda uma existência centralizados nas questões da terra, das posses, dos apegos, esquecendo-se do verdadeiro objetivo da existência física, com vistas à evolução do espírito. Nós sabemos que estamos aqui na Terra, encarnados, apenas de passagem, transitoriamente, com vistas à nossa melhoria espiritual, ao nosso aprendizado, à assimilação dos valores eternos, à elevação do nosso espírito. Mas muitos irmãos nossos, muitas vezes, perdem tempos valiosos, muitas vezes uma reencarnação inteira, fixados apenas no terra-terra, na horizontalidade da vida, negligenciando as oportunidades que Deus nos envia a todos para a sublimação de nosso espírito. Ou seja, não estamos aqui na Terra a turismo. A nossa reencarnação tem um propósito firme, delineado, planejado. Na questão 167 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga a espiritualidade. Qual o fim objetivado da reencarnação? Qual o fim objetivado com a reencarnação? E a espiritualidade responde: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Ou seja, a finalidade de nossa vida aqui na Terra, da nossa existência no plano físico, é aproveitar ao máximo as oportunidades que Deus nos envia
para a reparação de erros cometidos em outras épocas, para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Mas chegando aqui, muitas vezes, e muitas pessoas se esquecem desse objetivo primordial da existência física e se consagram apenas às questões materiais, às questões do apego, do usufruto de bens temporários que um dia haveremos de deixar aqui. No Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 13, encontramos a seguinte afirmativa de Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Como podemos entender isso? Não podemos servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Servir a Deus é cumprir com seus desígnios, é realizar a sua vontade, é aproveitar ao máximo as oportunidades de crescimento espiritual e de aquisição dos valores eternos do Espírito. Servir a Mamon é focar apenas nas coisas do mundo físico, da terra, da horizontalidade da vida. É preciso que tenhamos uma meta na nossa existência física. O foco principal da nossa existência deve ser sempre a melhoria de nosso espírito, nosso crescimento espiritual, aproveitando sim os recursos que o planeta nos propicia para o nosso sustento, para a nossa sobrevivência, mas sabendo, tendo consciência de que o nosso foco principal deve ser o espírito e não a matéria. Mas muitas vezes nos esquecemos disso. Muitas vezes, inúmeros irmãos nossos focam apenas no aproveitamento ou no gozo dos bens materiais, negligenciando a aquisição dos valores eternos do Espírito. E passam toda uma existência procurando cada vez mais abarcar mais e mais bens, mais e mais posses, mais e mais propriedades, tendo como razão principal de suas vidas o acúmulo de riquezas da terra.
mas que um dia aqui ficarão. Pois quando desencarnamos, quando deixamos a vida do corpo físico, levaremos para nós, na verdadeira vida, a vida espiritual, apenas aquilo que somos, as conquistas já realizadas em termos evolutivos, os valores que conquistamos em termos espirituais. O resto, aquilo que detivemos provisoriamente durante toda ou certa parte da existência física, de bens materiais, é que deixaremos. Não seguirão conosco para a vida espiritual, que é verdadeira. Aí é preciso refletirmos o que é essencial para a nossa evolução. O que é essencial na nossa existência terrena, com vista à sublimação de nosso espírito. No Evangelho de Jesus, encontramos em Lucas, no capítulo 10, versículos 41 e 42, um diálogo interessante e profundo de Jesus com Marta e Maria. E em certo ponto desse diálogo, afirma o mestre incomparável: mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Uma coisa só é necessária. É principal, é essencial, é primordial. É a ampliação do nosso entendimento, da nossa compreensão acerca dos ensinamentos do Cristo, da vontade do Pai, de suas leis divinas. Isso é o essencial. O aproveitamento do tempo, buscando o aprimoramento de nós mesmos, através da transformação moral e da aquisição das virtudes, dos valores inalienáveis do espírito. Mas quantos e quantos passam a vida inteira esquecidos de buscar o essencial e se perdem na busca apenas e tão somente de valores transitórios, relativos, fictícios, porque não são reais para o espírito. Encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, 20, versículos 20 a 22, um diálogo profundo também e interessante de Jesus com o mancebo rico, o jovem mancebo rico. E questionando a Jesus sobre as virtudes, sobre os valores que ele deveria amealhar aqui na terra, em termos espirituais. Jesus lhe falou sobre a retidão de caráter, sobre a dignidade e outros valores. E respondendo, disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado desde minha mocidade. Que falta ainda? Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai,
Vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. O mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Profunda, que profundo diálogo de Jesus. Que profundidade dessas palavras do Cristo. Jesus ali falava com o mancebo rico sobre a necessidade do desapego, do desprendimento, da doação. Ele poderia ter já várias virtudes, já conquistado vários valores do espírito, mas ainda era apegado aos bens terrenos, às suas posses, às suas propriedades. E Jesus, nessa passagem, o alerta que se ele quiser ser perfeito, e se todos nós quisermos ser perfeitos, é preciso o desprendimento, o desapego. Muitas vezes a renúncia e o sacrifício. Porque enquanto estivermos apegados e focados apenas no terra-terra, nos bens materiais, estaremos colocando um obstáculo enorme na nossa evolução. Porque o essencial são os valores do espírito, são as qualidades da alma, são as virtudes. E encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 19 a 21, a seguinte afirmativa de Jesus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões... Vamos repetir: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consumem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso coração. De que adianta o Espírito encarnado amealhar durante toda a sua existência vários recursos, vários tesouros na terra, posses, propriedades, bens amoedados, ouros, tesouros, focado apenas na aquisição de bens materiais. Se tudo fica aqui na terra, é preciso que tenhamos uma meta na nossa existência, a evolução do nosso espírito. E é preciso desprendimento, ajuntar tesouros no céu, onde nem a taça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque são conquistas, são valores inalienáveis do espírito.
que aqui levamos quando o nosso corpo morre e a alma se desliga desse corpo. As coisas da terra passam. E o que importa na vida espiritual não foram os bens que tivemos, o título que possuímos, a posição social que detivemos, os bens físicos, materiais amealhados. O que vale na vida verdadeira, a vida espiritual, são os tesouros inalienáveis do espírito, as virtudes, as qualidades da alma, os valores imperecíveis. No entanto, como dissemos, muitas pessoas, muitos irmãos nossos, e muitas vezes nós mesmos, passam a existência inteira na busca apenas e tão somente de bens materiais. E um dia eles serão tirados. Em algumas vezes eles são tirados durante a própria existência. Em outras vezes vem o desencarne. E esses bens ficam aqui na Terra. E aí, se o espírito se focou apenas na Terra, na existência terrena, na conquista de bens materiais, negligenciando, esquecendo-se do essencial, que é a conquista dos valores do espírito, do lado de lá, na vida espiritual, ele chegará como um mendigo de luz, porque não aproveitou as oportunidades que teve. Para a conquista do verdadeiro tesouro da alma. E aí, como fica? Qual a sua situação do lado de lá? Veremos aqui alguns exemplos de espíritos que desencarnaram nessa condição, extremamente apegados a bens materiais. E do lado de lá, despertaram em situação de sofrimento, de angústia, de desengano, porque nada preocuparam com o objetivo essencial da reencarnação. E aí, então, vem essa afirmativa de Jesus: por onde estiver o vosso tesouro, estará aí também vosso coração. Onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. E se o tesouro do espírito durante a sua existência física foi apenas o acúmulo de bens materiais, de tesouros físicos materiais, ali estará o seu coração. A sua alma, ao desencarnar ainda apegada a esses bens, permanecerá por muitos e muitos períodos, muito tempo, fixada nos valores que eles deixou aqui na Terra e de que nada valem mais para ele, espírito. Muitos de nós perdemos o foco de nossa existência, quando deveríamos focar nos valores imperecíveis da alma. Perdemos o foco e focamos a bem nos valores ilusórios da terra. É importante frisar que não estamos querendo dizer
que não podemos usar dos bens físicos, dos valores físicos, materiais. Podemos sim, devemos. Para o nosso progresso, para a nossa melhoria espiritual, Deus sempre nos envia os recursos necessários ao nosso aprendizado e à nossa evolução. Devemos sim aproveitar esses valores da terra, inclusive valores amoedados, para nosso sustento, para nossa sobrevivência durante a vida física, para sermos, se podemos, se temos condições financeiras, temos um pouco de tranquilidade, de comodidade. Nada obsta que tenhamos uma boa casa, se temos condições financeiras, que temos um bom carro. Não é isso que estamos dizendo. O que não podemos é focar apenas nisso. É preciso que utilizemos, sim, os valores da terra, os bens da terra, os bens materiais também. Mas sabendo sempre que são valores passageiros, que aqui deixaremos. E que o objetivo essencial da nossa evolução é a nossa evolução. É a conquista de valores eternos, de virtudes. Vamos trazer aqui alguns exemplos colhidos em obras subsidiárias da doutrina espírita, que nos mostram a situação de espíritos que no mundo espiritual, após o desencarne, permanecem apegados a bem terrenos materiais. No livro No Mundo Maior, no capítulo 18 do livro No Mundo Maior, de autoria de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, temos um caso interessantíssimo, em que André Luiz, com seu instrutor Calderaro, estavam numa certa região do plano espiritual, acompanhando uma equipe socorrista de trabalhadores adestrados. Mas André Luiz ainda era incipiente nessa tarefa, na época. Então foi permitida a sua ida até certo ponto daquela jornada de socorro aos mais necessitados. E ali ficou com o instrutor Calderaro, enquanto o restante da equipe, com sua mentora espiritual, seguiam para regiões de maior sofrimento. E em certo momento, André Luiz percebe uma movimentação de espíritos já desencarnados, todos sujos de lama, segurando nas mãos, junto ao peito, quantidades de lama. E aquilo assustou André Luiz. Então Calderaro disse a ele para prestar mais atenção. E ele ouviu o diálogo entre aqueles espíritos, que achavam que estavam
segurando, guardando entre as mãos junto ao peito, quantidades enormes de ouro. Quando, na verdade, seguravam apenas certa quantidade de lama. Mas como viam o ouro naquela lama? Porque estavam com a mente fixa no ouro, no acúmulo de riquezas materiais. Já haviam desencarnado, mas não se davam conta disso. Na vida foram sovinas. Muitos agiotas, outros comerciantes, mas que se preocupavam apenas com a aquisição de valores amoedados, na aquisição de ouros, de posses de bens materiais. E ao desencarnarem, não há milagres na natureza. O espírito continua como é. E se na vida inteira eles fixaram a sua mente apenas na conquista de mais e mais bens materiais, muitas e muitas vezes prejudicando o próximo, do lado de lá, continuavam com a sua mente fixa naquilo que foi a essência da sua existência terrena, o acúmulo de bens materiais. Não se davam conta que haviam desencarnado. E no diálogo entre esses espíritos, André Luiz percebeu que eles achavam que haviam encontrado um grande tesouro, uma quantidade enorme de ouro, e sentiam necessidade de levar esse ouro para suas residências, para guardá-los no cofre, como se ainda estivessem encarnados. Mas como viam ouro naquela lama, é a mente, é a criação ideoplástica. A mente deles tão fixa nisso, nos bens materiais, que eles viam na lama ouro. E André Luiz, atento à conversa entre esses espíritos, de repente percebeu uma voz que lhe soava fundo na alma. Aí focou mais a sua atenção no velhinho, também todo sujo de lama, e segurando uma quantidade de lama nas mãos junto ao peito, como se fosse ouro, conversando com outros, e dizendo que estava perdido, porque não encontrava o caminho de casa. Não havia dado conta que havia desencarnado. E em certo momento do diálogo desse velhinho com os outros espíritos que estavam junto com ele, ele falou um pouco de sua vida. Se indagando onde estavam a sua família, os seus familiares, se haviam esquecido dele. Que achava que ainda estava encarnado. E em certo momento, esse velhinho falou sobre o seu neto, que era a luz da sua vida, o seu neto querido. E ele, esse velhinho, procurou deixar um pouco do seu dinheiro para garantir o estudo daquele netinho que ainda era criança.
para que quando ele crescesse, ele pudesse fazer o curso de medicina e pudesse se estabelecer. E esse velhinho dizia que se esse netinho dele soubesse onde ele estava, esse netinho o ajudaria. André Luiz reconheceu aquela voz. E um dos companheiros daquele velhinho, já desencarnados também, em determinado momento, falou o nome do velhinho, dirigindo-se a ele, e disse: Mas Cláudio, era o nome do avô do André Luiz. E André Luiz lembrou-se desse avô, do carinho que esse avô dele devotava a ele, André Luiz, quando criança. E a partir desse momento, instruído por Calderaro, André Luiz se acercou do velhinho para ajudá-lo. Não diremos aqui o desfecho desse auxílio, até que o tempo não nos permite, mas também recomendamos a leitura desse livro para quem ainda não o leu. Um outro caso muito interessante se encontra no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 26. Isso é preciso lembrar que quando falamos em apego a bens materiais, esse apego pode se dar de diversas formas. Em muitos casos, é apego ao ouro, às moedas, ao dinheiro, ao acúmulo de bens terrenos. Mas há outros tipos de apego também. Há apegos a objetos, há apegos à posição social, há apego a títulos, apego ao corpo. Apego também à família. No livro Nos Domínios da Mediunidade, nós encontramos uma narrativa bastante interessante. André Luiz estava acompanhado do seu instrutor, Aulus, e aproveitando alguns momentos entre uma tarefa e outra, que eles tinham livre entre uma tarefa e outra, e como eles estavam na rua, no plano físico, passaram em frente ao museu e Aulus convidou André Luiz e seu companheiro Hilário para adentrarem naquele museu a título de reflexão, de estudo e aprendizado. E em determinado momento, eles se aproximaram de um objeto que estava exposto ali naquele museu. Era um espelho bonito, uma moldura cuidada, bonita. E ao lado desse espelho estava uma jovem desencarnada. E nesse momento se aproximou dois casais encarnados. Estavam admirando os objetos daquele museu e se aproximaram daquele espelho. E uma das damas
encantada com aquele espelho, comentou sobre a sua qualidade, a sua moldura, a sua beleza. Nesse momento, a jovem desencarnada fechou o semblante, aproximou-se da mulher que fez o comentário e a tocou no ombro, querendo que ela se retirasse. A mulher, encarnada, a dama, que fez o comentário sobre o espelho, não percebeu, obviamente, a jovem desencarnada, e nem que essa jovem a tocara no ombro, mas sentiu um calafrio imediatamente. E assustada, disse a seu marido e ao restante do grupo: nos afastemos daqui. Esse espelho me dá uma sensação fúnebre. E o grupo se afastou. E a jovem desencarnada voltou a ficar ao lado do espelho. Intrigados sobre aquela situação, André Luiz e Hilário pediram esclarecimento a Aulus. E este, que já havia sondado a história daquele espelho, através da mente da jovem e das vibrações contidas no espelho, ele relatou a André Luiz Hilário que aquele espelho foi um presente que aquela jovem recebeu de seu noivo quando ainda encarnados. O noivo dela estava vivendo no Brasil com seus pais, mas eram franceses. Haviam deixado a França quando da Revolução Francesa, exilando-se no Brasil. E o jovem a conheceu, aquela jovem encarnada, e eles se encantaram um pelo outro e ficaram noivos. Mas em determinado momento, os pais do jovem e o jovem tiveram que regressar à França. Pois já não havia o perigo que eles temiam com a Revolução Francesa. Esse período já havia passado. Esse perigo já havia passado e eles retornaram para a França. O jovem, antes de partir, com tristeza em deixar a sua noiva aqui no Brasil, disse a ela: eu irei, mas voltarei para te buscar. Enquanto eu estiver fora, lembre-se sempre de mim ao olhar para esse espelho que eu te dei de presente. E lembre-se da minha promessa, eu retornarei para te buscar. Mas chegando na França, o tempo foi passando e esse jovem se enamorou com outra francesa, uma francesa. E esqueceu daquela jovem que ele deixou no Brasil. Agora, já desencarnada, essa jovem permanecia com a mente fixa naquele espelho, esperando o noivo voltar. Lembrava-se, não esquecia da promessa do noivo.
e com a mente fixa no espelho durante o restante da sua vida física e também após o desencarne. Ali se encontrava agora ao lado do espelho no museu, esperançosa de que o seu noivo voltasse e a encontrasse. O restante desse episódio, recomendo a leitura do capítulo no livro Nos Domínios da Mediunidade. No livro Instruções Psicofônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier. No capítulo 16, denominado Amarga Experiência, temos um caso de um banqueiro que encarnado residia em Belo Horizonte. Era um banqueiro. E segundo vemos desse relato, ele era honesto. Ele não procurava prejudicar ninguém. Mas a sua mente estava fixa no cálculo dos valores, das riquezas que ia amealhando, na contabilidade do banco, no lucro. E trabalhava cada vez mais, focado apenas no acúmulo de moedas, no lucro. E ele conta nesse livro vamos ler um pequeno trecho da narrativa dele. Quantas vezes afirmei que o dinheiro era a solução da felicidade? Quanto tempo despendia acreditando que a dominação financeira fosse o triunfo real na Terra? No entanto, a morte me assaltou em plena vida, assim como o tiro do caçador surpreende o pássaro desprevenido no mato inculto. Como foi o meu desligamento do corpo físico, e quantos dias dormi na sombra, para agora não nada sei dizer. Sei hoje apenas que acordei no espaço estreito do sepulcro, com o pavor de um homem que se visse repentinamente enjaulado. Que lugar era aquele? De repente, a cambalear, reconheci-me rodeado de grandes caixas fortes. Ao frouxo clarão da lua, reparei que essas caixas fortes surgiam milagrosamente douradas. Tateei-as com dificuldade, percebi palavras em alto relevo e verifiquei que eram túmulos. E aí ele vai relatando esses momentos que, saindo do sepulcro, andou pela via pública, entrou no bonde para se dirigir à sua antiga residência aqui na Terra. Mas o cobrador, a sua visão se transformou numa estátua de ouro. E tudo que ele observava, imediatamente na sua mente se transformava em ouro. Chegou em sua casa, era outro. O ambiente era outro. Ele sentia sede, tentava tomar um gole d'água, mas a hora que fixava o líquido, este se transformava em ouro. Lembrou-se de uma caixa d'água no bairro Santo Antônio,
de uma reserva, de onde era abastecida a cidade. E lá chegando, debruçou-se sobre aquela água límpida e a tocou com as mãos para tentar absorver. Mas nesse instante toda a água se transformou em ouro. E ele vai contando os desdobramentos. Ele entrou numa igreja, olhou para a cruz, ao teto, e essa na sua mente se transformou em ouro. Olhava para as pessoas e via estátuas de ouro. Na hora da consagração, em que o sacerdote levantava a hóstia, ele viu a hóstia e o cálice sendo transformados na sua visão em ouro. E assim ele seguiu, procurando socorro, até que se lembrou de um amigo, quando encarnado, de um amigo espírita. E ao lembrar-se dele, ele fez uma prece e percebeu a aproximação deste amigo, Cícero Pereira, já desencarnado. Mas por que esse banqueiro, tudo o que ele olhava se transformava na sua visão ao ouro? Porque durante a sua existência física, a sua mente se voltava tão apenas na posse de bens e de ouro e de fortuna amoedada. A sua mente era fixa no tesouro da terra. Nunca pensou nas conquistas dos valores do espírito. E a sua mente, quando desencarnada, ainda estava fixa na ideia do ouro, criando praticamente a sua visão em tudo que tocava e olhava, transformando-se em ouro. Temos um outro caso que vamos falar, relatar rapidinho, porque o nosso tempo está avançando. No livro Recordações da Mediunidade, no capítulo 8, temos um outro caso bastante interessante. Recordações da Mediunidade, em que a médium, hoje já desencarnada, Ivone do Amaral Pereira, relata alguma de suas experiências quando ainda no plano físico, através da sua mediunidade. E certa feita, ela soube que um parente seu estava bastante enfermo na cidade do Rio de Janeiro. E ela se dirigiu para lá para prestar o seu auxílio àquele parente enfermo. E lá chegando, ao entrar na casa, Ivone, médium ostensiva, através de sua evidência mediúnica, ela observou um espírito deitado no quarto sobre uma esteira. Um espírito que trazia ainda reflexos dos seus últimos momentos na terra, as pernas inchadas. Denotando que havia desencarnado com problemas renais graves. Esse espírito havia vivido ali naquele terreno, naquele lugar, naquele lote,
Ali havia um casebre antes de ser derrubado e depois construída essa casa em que vivia agora o parente da Ivone. Antes ali havia um casebre humilde, simples, onde vivia um rapaz negro, humilde, pobre, que tinha ali ao lado do casebre, no terreno, a sua horta particular. E ele cuidava dessa horta e dali ele tirava o sustento para a sua sobrevivência, vendendo o produto daquela horta. Mas em determinado momento da vida ele foi adoecendo. O seu organismo físico foi enfraquecendo. Ele já tinha dificuldades para se movimentar, não conseguia mais cuidar direito da horta e levar os produtos que ele produzia para vender, para ter algum dinheiro para o seu sustento. Ele tinha uma caderneta, muito usada na época, no armazém ali próximo, onde ele comprava os mantimentos que ele precisava. E ao final do mês ele quitava com a venda dos produtos de sua horta. Mas como ele não estava conseguindo mais trabalhar, ele começou a dever ao proprietário do armazém. Até que, em certo momento, o proprietário, como aquele rapaz não conseguia mais quitar os seus débitos, o proprietário retirou móveis do casebre como parte de pagamento da dívida. E a doença do rapaz foi avançando até que ele desencarnou. Mas não se deu conta que havia desencarnado. Na sua mente ainda estava ali no casebre, que já não mais existia, cuidando da sua hortinha, criações ideoplásticas da mente daquele rapaz já desencarnado. E ele permaneceu ali desencarnado por longo tempo, trazendo ainda no corpo espiritual as sensações do corpo físico enfermo, mas cuidando com muita dificuldade da sua hortinha. Ele mantinha ideoplasticamente plasmada através da sua mente fixa. André Luiz, não, desculpa. Ivone Pereira, percebendo o caso, durante os momentos do sono físico em que ela se desprendia do corpo, ela em espírito procurava aquele rapaz e procurou fazer amizade com ele, conversar com ele, esclarecer aos poucos, falar do Evangelho do Espírito, do Evangelho de Jesus, falar da realidade do mundo espiritual, da vida no além. E aos poucos ela foi conquistando a amizade daquele rapaz, que passou a participar em espírito dos cultos no lar da Ivone, na casa do seu parente desencarnado, do seu parente enfermo. E Ivone sempre começou a falar com ele da necessidade de ele buscar um tratamento, que ela já daria nisso, era preciso ele sair dali e buscar um tratamento no hospital e se tratar, porque ele estava precisando de cuidados. Mas aquele rapaz dizia: eu não posso deixar o meu casebre, a minha hortinha, o meu pequeno terreno aqui, abandonado, porque senão quando eu voltar, outros já terão tomado posse
já terão ocupado, e se negava a sair. Até que em determinado momento, a espiritualidade, com o auxílio da Ivone encarnada também, conseguiu retirar o rapaz dali. Mas o que importa, nesse caso, para nosso estudo, é exatamente a mente fixa. Aquele rapaz era um trabalhador humilde, mas desencarnou com a mente fixa no seu casebre, no seu lar, no seu terreno e na sua hortinha. E não conseguia perceber nada além. É um outro tipo de apego aos bens materiais. E assim vamos chegando ao final do nosso estudo, relembrando a passagem evangélica em que Jesus afirma, no capítulo 6 de Mateus, versículo 19 a 21. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E do lado de lá, no mundo espiritual, quando desencarnamos, isso vale. Onde estiver o nosso tesouro, seja aqui quando encarnados, seja lá quando desencarnados no mundo espiritual, aí estará o nosso coração. Então busquemos construir o tesouro das qualidades do espírito, dos valores imortais da alma, dos valores imperecíveis do espírito, que é o que importa, que é o essencial para o nosso crescimento espiritual, para a sublimação do nosso espírito e para a construção de nossa paz e de nossa felicidade. Saibamos, desde já, nos desprender dos bens materiais, utilizando-os dentro do limite do que ele nos é necessário para o nosso sustento, para a nossa sobrevivência, para a nossa comodidade aqui na Terra, de uma existência razoável e cômoda, mas sabendo e focando que o verdadeiro tesouro é o tesouro do Espírito, e é isso que devemos buscar. Agradecemos assim a Jesus por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado e de reflexão, rogando ao nosso Mestre incomparável que nos abençoe, que nos ilumine na nossa caminhada e que nos auxilie sempre na busca incessante do aprendizado e da conquista dos valores imortais da alma. Jesus, que a tua paz, que o teu amor envolva todos nós, agora e sempre. Que assim seja.